mercantil. Eu vou colocar o trechinho aqui perto para vocês avaliarem com relação ao as quais. Porque vocês concordam que se ele sugere uma reescritura já com as quais, então a gente já tem algo importante, que é o pronome, não é isso? Isso, Rafael, exatamente, ó. O as quais com crase, a gente já sabe que não é sujeito. E tá vendo que antes estava só o quê? Estava sem preposição, não é isso? Aí eu vou só pegar o trechinho e vou colocar aqui para a gente poder avaliar essa questão da retomada, tá? Então, ó, vou colocar aqui pertinho. Deixa eu copiar e jogar para cá. Aí é isso aqui que ele quer reescrever, tá? Eu vou ampliar aqui para vocês analisarem. Vou deixar um minutinho aí, espera para vocês pensarem. Ó, Rafael chegou chegando. Falou que mudou o sujeito, preserva a correção e muda o sentido. Você lembra, Rafael, se nós tínhamos feito essa? Essa é legal, Virgínia. Ela falou, mas eu acho que tá certa, mudou o sujeito. Posso analisar? Então, fui, olha só. Do jeito que ele sugeriu aqui, a gente tem correção gramatical. Tudo bem? As quais, a diferentes modos, incorporada a dinâmica mercantil. Eu vou analisar tudo direitinho, beleza? A Virgínia falou, ó. Depois que o Rafael falou, eu vi o que ele quis fazer. É a intenção aí do abençoado. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá. Essa aqui é comparar mesmo. Então, ó, nele se oferece ao consumo uma diversidade de localizações, paisagens, topografias físicas e simbólicas que são, de diferentes modos, incorporada à dinâmica mercantil. Gente, um elemento de altíssima periculosidade é exatamente o emprego da palavra que. Então, pronto, é parar e analisar esse que. Acho que para vocês fica... Deixa eu ampliar um pouquinho para ver se fica melhor. Tá bom desse tamanho ou tá ruim para vocês? Tá dando para acompanhar bem? E aí, veja que esse que está recuperando o que foi dito anteriormente. Esse que, ele está falando que as localizações, as paisagens, as topografias físicas e simbólicas é que são de diferentes modos incorporadas a alguma coisa. Então, a partir do que... a gente tem uma nova oração que está recuperando tudo o que ele enumerou, as localizações, as paisagens, as topografias, física e simbólica é só uma enumeração aí, não é? Então, pronto. Aí, o que é que nós vamos fazer aqui? Esse que é pronome relativo, recupera. Aqui, para eu não ficar repetindo tudo, só para facilitar a nossa análise, eu vou pegar só topografias, tá bom? Mas sabendo que recupera tudo. Então, recuperando topografias, nós colocaríamos topografias no lugar do quê? Correto? Aí, então, ficaria assim, ó. Eu vou repetir, esse que está recuperando tudo, localizações, paisagens e topografias. Eu só estou pegando um para facilitar a análise, tá bom? Então, ó, topografias são de diferentes modos incorporadas à dinâmica mercantil. Então, veja que quando ele fala que topografias são incorporadas, então, eu acho que sem dificuldade nós reconheceríamos topografias aqui como sujeito.
Só que quem apareceu não foi a palavra topografias, quem apareceu foi o que? Então, o próprio que é o sujeito dessa estrutura, tudo bem? E para repetir, fazer lavagem cerebral, eu sei que vocês já sabem, não erram isso, mas nem de jeito nenhum, nem se quiser. Se o examinador falar que o sujeito de são é topografias, certo ou errado? Olha o que eu acabei de perguntar. Se ele falar que o sujeito desse verbo é topografias, certo ou errado? Isso mesmo, muito bem, está errado. Porque o sujeito é o próprio quê? Exatamente, erradíssimo. E eu até gravei um vídeo essa semana, postei lá no Instagram e também no YouTube para repetir essa ideia de que quando eu tenho a oração adjetiva, o que é que vai exercer alguma função ali dentro? A palavra que está lá fora é apenas o referente. Isso mesmo, Marcela. Gente, pensa no orgulho, viu, de vocês? Muito bem, muito bem. E me fala mesmo qual é o nome dessa oração, meu povo? Me diga o nome dessa oração. Pode ser um de cada vez, vai lá. E aí? Nossa, eu virei o pescoço aqui, chega e estalou tudo. Oração, passei a semana revisando. Muito bem, Thales. Então, se é pronome relativo, é uma oração subordinada adjetiva, não está pontuada. Se não está pontuada, ela é restritiva. Isso mesmo, muito bem. Ô, gente, não é super legal classificar as coisas? Eu acho legal demais. Então, joia. Aí veja que ele está falando, então, que essas topografias são incorporadas a alguma coisa, é verbo transitivo direto, e a dinâmica mercantil é o objeto indireto. Logo, no trecho original, ele está falando que A é que vai ser incorporado a B. Tudo bem? Então, a topografia é que vai ser incorporada à dinâmica mercantil. Pronto. Esse é o texto original. Na reescritura, ele sugeriu as quais é de diferentes modos incorporada à dinâmica mercantil. Eu vou pegar esse as quais, porque nós sabemos que o as quais aqui é exatamente para repetir, ele tirou o que e colocou as quais, tudo bem? Então, tirou o que? Colocou as quais, a gente sabe que é perfeitamente possível. Só que um ponto relevante aqui, que o Rafael de cara já bateu o olho, é, no trecho original, nós tínhamos o que como sujeito? Se aqui ele já colocou as quais com crase, então a certeza que nós temos é de que isso aqui não pode ser o quê? O sujeito. Não pode ser o sujeito. Tudo bem? E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar topografias, que é o referente, e vou colocar topografias aqui. Então, vai ficar as, tem crase, estão vendo que tem crase? Então, vou colocar as topografias é de diferentes modos incorporada à dinâmica mercantil. Ó, de diferentes modos, concordam que dá para jogar fora? Porque a ideia principal é falar que as topografias é incorporada. Um problema que surge quando a gente lê isso aqui pelo meio do caminho e pela primeira vez é, professora, está errado? Está errado, está errado. Porque como é que as topografias que está no plural, o verbo vai ficar no singular? O que aconteceu aqui, meu povo? O que aconteceu aqui? Eu vou repetir. Se ele colocou com crase, a gente já sabe que não é sujeito. Então, alguém vai ter de ser o sujeito de é incorporada. E o que ele está falando agora é que a dinâmica mercantil
é que vai ser incorporada às topografias. Exatamente, está na ordem inversa. Ele colocou o sujeito posposto, mas é ou não é que incomoda demais a gente ler as quais é incorporada? Incomoda muito. Então, o que aconteceu é que antes, repito, ele estava falando que as topografias seriam incorporadas à dinâmica. Eu vou colocar aqui topografias como A e a dinâmica como B. Então, ele estava falando que A vai ser incorporado a B. Tudo bem? Aí, o que ele fez? Tá vendo que o A dinâmica estava com crase aqui? Não é isso? É feminino singular, exatamente. Então, um termo que estava sem preposição, que é o que, ele colocou com preposição no as quais. O A dinâmica que estava com crase, ele tirou a crase. Estão vendo que ele tirou? Peraí. O A dinâmica, ele tirou o sinal indicativo de crase. Então, ele mudou a ordem dos elementos. Logo, ao reescrever, ele estaria falando agora que B é que vai ser incorporado a A. Então, antes a topografia seria incorporada à dinâmica, agora a dinâmica é que vai ser incorporada à topografia. Tudo bem? Aí a minha pergunta é, essa brincadeirinha mantém a correção gramatical? É uma nova estrutura certa ou errada? O que ele sugeriu aqui, tá certo ou tá errado? Então, ó, essa sugestão. Primeira pergunta, está certo ou errada? Tá certa, mantém a correção, isso mesmo. Concordam comigo que a gente entende, sem dificuldade, que há uma alteração sintática. Porque quem era sujeito virou objeto e quem era objeto virou sujeito. E isso mesmo. Então, mantém a correção, altera a função e altera o quê? O sentido. Tem alteração semântica. Tudo bem? Agora, vamos voltar para o comando. Gente, olha que gracinha essa questão. Seria preservada a correção gramatical do texto, verdade ou mentira? Verdade. Mas não os seus sentidos originais, se essa oração fosse reescrita da seguinte forma. Mantém a correção? Mantém. Mantém o sentido? Não. Então, o item é verdadeiro ou falso, meu povo? O item é verdadeiro. Quer prova arrochada? Arrochada pode pegar concurso para taquigrafia. Para a banca CESP é até menos mal. Se vocês pegarem o concurso da taquigrafia, de taquigrafia da Banca Fundação Carlos Chagas, do concurso da CLDF, vocês não acreditam no nível. Não acredita no nível. É fora do normal. Já comentei com vocês, não já, sobre essa prova? Então, CLDF, ó, quem quer prova arrochada aí, é essa. Não, nunca vi nada igual na minha vida. Me fala se ficou claro para todo mundo. Hipérbato é inversão significativa da ordem, Rafael, exatamente. Aí a gente tem o hipérbato. Tá vendo como que esse hipérbato causa uma confusão realmente na sensação do leitor, porque quando a gente lê as quais é incorporada, você sente que está errado, não é? Então, é hipérbato, sim. É uma inversão significativa da ordem, beleza? Me fala se ficou tudo certinho, se ficou claro para todo mundo, meu povo. Questão fácil, difícil ou sei lá? Toque, 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 meu povo, cadê vocês? Boa, né? Boa.
Boa, eu acho que é uma questão legal, viu? Questão legal. Para taquigrafia, né? Fala, Rafael. Deixa eu só esperar para ver a dúvida do Rafael. Sei lá, né, Solange? Sei lá, professora, só sei que foi assim. Gente, vocês concordam comigo que uma questão como essa, ou você está muito treinado, ou então já bate o olho e fala que está errada. Porque você já olha as quais é incorporada e já tem cara de erro de concordância, não é? Então, viu que é reescritura, veja primeiro a gramática. Essa aqui, como tem pronome relativo, você precisaria voltar no texto para pegar o referente para poder se situar. Só pelo trechinho não daria. Repito, como há pronome relativo, eu preciso do referente para poder me situar. Tudo bem? Então, voltaria lá, pegaria o referente, colocaria aqui. E é jogo dos 7 erros. O que que tem no item, o que que tem no texto. Ó, não havia crase aqui, ele colocou. Tinha crase lá e ele tirou. Então, peraí. Se ele lá não tinha, ele colocou, e aqui tinha, ele tirou, então me parece que ele já inverteu as coisas. E se inverteu, então deixa eu analisar o que aconteceu. E tomar cuidado com o que ele fala. Tá bom? Um sei lá difícil, né, Laender? Se a correção estiver errada, seria um anacoluto? Não seria mais um hipérbato? Por que, Rafael, que você pensaria no anacoluto e não no hipérbato? Anacoluto também é uma inversão da ordem, não é? Eu não sei. Porque não é hipérbato pelo fato de estar errada, é hipérbato pela inversão. Entendeu? É um hipérbato pela inversão. Agora me fala o que você pensou, para eu tentar organizar. Medonha, né, Ana Paula? Medonha, medonha. Eu vou passar aqui para outra enquanto o Rafael se manifesta, tá? Ó, outra de taquigrafia, viu, meu povo? Essa é para ficar feliz, é para ficar feliz. Essa não é tão difícil mesmo. Não, Rafael. A ideia a ideia da correção gramatical não é necessariamente pelo hipérbato. O hipérbato é a inversão da ordem dos elementos na estrutura. Entendeu? Gente, olha a do Laeder. Parece conversa de médico. Você tá com o nariz inflamado. Ó, oh, eu vou deixar essa aqui em espera. Ô, Rafael, traduz aí, Rafael. O quê? Gente, o Laíder sempre me faz dar gargalhada. Ai, ai. Ô, Rafael, traduz aí para o povo o que é o hipérbato e o que é o anacoluto. Me diga. Gente, esse Laíder é engraçado demais. Deixa para lá, professora, vai assustar. Ó, o Rafael está trabalhando com figuras de linguagem. Então, ele voltou lá para a parte da figuras de linguagem que a gente trabalhou, que a gente estudou lá no ensino fundamental, no ensino médio, na época do vestibular. Então, acaba que o anacoluto é um tipo de inversão. Então, a gente começaria, por exemplo, por um adjunto adverbial, alguma estrutura que inicia que não é o sujeito. Só que o hipérbato também é uma inversão. Só que o hipérbato é uma inversão mais complexa, mais arrochada, como, por exemplo, o hino nacional. Então, o hino nacional é tudo, sei lá, onde é que está o quê? É uma confusão medonha, a parte sintática do hino nacional. Então, acaba que quando eu penso tanto em anacoluto quanto em hipérbato, eu estou pensando de estruturas que não estão na ordem inversa, tudo bem? Estruturas que estão na ordem, ou que não estão na ordem direta, estruturas que estão na ordem inversa. O hipérbato é uma inversão mais arrochada, mais intensa, mais difícil de ser percebida. O que aconteceu aqui nessa estrutura foi, teve inversão da ordem, ok, não teve erro gramatical. Aí a pergunta do Rafael foi, se tiver erro gramatical, eu vou falar que é anacoluto por causa do erro? Acho que foi isso, não foi?
Mas não é isso. Às vezes a estrutura está errada, mas não tem anacoluto e nem hipérbato, porque não teve nenhuma inversão. Tudo bem? Então, joia. Aí, dificilmente examinadores cobram figura de linguagem, tá? Nem lembro quando foi. Algumas banquinhas pode ser que cobrem. Agora, não, normalmente não cobra. É porque o Rafael adora literatura, não é Rafael. Eu sei que ele adora literatura. Então, vamos. O que o Laende achou que é o anacoluto, hein, Rafael, para falar que estava com o anacoluto inflamado. Aí vocês sabiam que eu sempre digo o seguinte, ó, que quem já teve no anacoluto há desrespeito, isso mesmo, Rafael, no anacoluto há desrespeito, no hipérbato não tem. Aí eu sempre comento o seguinte, toda vida que a gente for trabalhar, você for produzir texto, escrever texto para a vida, você sempre procure colocar uma linguagem que seja acessível. Porque tá vendo que, por exemplo, quando a gente fala de anacoluto, de hipérbato, como hora tem tempo que você não revisa, você fica boiando, fala, não sei o que está falando. E a intenção ao se comunicar é fazer com que todo mundo entenda aquilo que está sendo dito. Então, na hora da sua produção de texto, sempre escreva utilizando a linguagem mais simples possível, evitando o rebuscamento. Tudo bem? Então, joia. O anacoluto, isso, desceu o espírito de um professor que conheci. Quem é esse professor? Professor, o conhecimento não é para quê? É inútil para aquele que não tem. Uhum. Rafael, o conhecimento é aquilo que é, pronto, não é para quê? Rafael, não entendi não, Rafael, eu estou tentando entender. É inútil para quem não tem, exatamente. Agora, só me diga, eu acho que ficou quebrado alguma coisa aí do que você escreveu. Mas é isso aí. Então, vamos lá. Agora, eu acho que reconhecer figuras de linguagem ajuda muito, mesmo que o examinador não peça de maneira direta, porque tem caído muito texto literário. Por exemplo, a gente resolveu aquela prova, não sei se vocês me acompanharam, quem me acompanhou, muitos me acompanharam no Café com Gramática, que eles colocaram Kafka. Veja, Kafka, não é fácil analisar Kafka. Então, ora, o examinador vai colocar algum texto literário que vai ter figura de linguagem e você não reconhecer essa figura te ajuda, dificulta o seu processo de interpretação. Tá bom? Então, vamos lá. Eita, ferro. Próxima questão. Questão 4. Nos trechos lhe impõe e lhe atribui, o pronome lhe refere-se à palavra, de modo que seriam gramaticalmente corretas as reescritas impõe a ela e atribui a ela. Colocou Kafka. Foi legal. Eu acho que ele até cobrou pouco, sabe, Rafael? A pegada que ele poderia ter cobrado de interpretação. Então, ele cobrou pouco. Acho que ele poderia ter arrochado um pouco mais. Ele pegou mais aspecto gramatical, que fica mais fácil, né? Então, vamos lá. Ó. Ele colocou assim. Isoladas de contexto. Então, estou lá no texto. Ó. Então, está aqui. Isoladas de contexto ou situação, as palavras quase nada significam de maneira precisa, inequívoca. As palavras nada significam por si mesmas. O que determina o valor da palavra é o contexto. Deixa eu ampliar aqui para que fique melhor na hora de acompanhar o texto. Ó. Então, as palavras nada significam por si mesmas. O que determina o valor da palavra é o contexto, o qual... Então, veja que o foco do que está sendo dito é a palavra. Aí depois ele fala, o qual, a despeito da variedade de sentidos, de que a palavra seja suscetível, lhe impõe um valor singular. É o contexto também que a liberta de todas as representações passadas nela acumuladas pela memória, que lhe atribui um valor atual. Então, é interpretação, tá bom? Essa questão aqui é muito mais de interpretação. Ele está querendo saber, na verdade, quem é o referente desse ler. Eu vou ler de novo, tá bom? Isoladas de contexto ou situação, as palavras quase nada significam de maneira precisa, inequívoca.
As palavras nada significam por si mesmas. Pronto. O que determina o valor da palavra é o contexto. Então, é o contexto que determina o valor da palavra. O qual, apesar... Deixa eu até pegar aqui essa caixinha maior. Gente, o a despeito de vai nos dar uma ideia de quê? Me diga. O a despeito de, boa noite, Mônica, é concessiva. Então, o a despeito de é igual a apesar de, é igual a embora, ainda que, é igual ao conquanto. Lembram tanto que a gente repetiu isso lá nas aulas de conectivos? Exatamente, tá? Conquanto, apesar de, ainda que, mesmo que. O posto que a humanidade utiliza de maneira errada. Então, o posto que também é concessivo. Então, esse o qual aqui está recuperando quem? O contexto. Então, ele está falando que o contexto, apesar da variedade de sentidos da palavra, lhe impõe um valor singular. Então, ele está falando que o contexto impõe um valor singular a quem? Ele falou que o contexto, apesar da variedade de sentidos de que a palavra seja suscetível, lhe impõe um valor singular. Repito, o contexto, apesar dessa variedade, impõe um valor singular a quem? Vocês estão vendo que aqui, inclusive, eu vou marcar tudo, ó. A despeito da variedade de sentidos de que a palavra lhe seja suscetível, é uma ideia intercalada. Então, a ideia é falar que o qual lhe impõe um valor singular. Se esse o qual já recupera contexto, então esse lhe tem de ter outro referente, concordam comigo? O referente do o qual já é contexto. Então, esse lhe vai ter como referente uma palavra, a palavra. Então, o pronome relativo tem um referente X, que é contexto. E o lhe, que é o pronome oblíquo, tem outro referente, que é a palavra. Não teria como falar que o contexto impõe um valor ao contexto. O contexto impõe um valor às palavras. Tudo bem? Então, impõe, se impõe, impõe algo. Se impõe, impõe algo, é verbo transitivo direto, está impondo o quê? Um valor singular a quem? A ela, a palavra, VTDI. Então, o valor singular é o objeto direto e o lhe é o objeto indireto. Tudo bem? Aí depois, é o contexto, ó, é o contexto também que a liberta. O contexto está libertando quem? A palavra, que a liberta de todas as representações passadas nela acumuladas pela memória, que lhe atribui um valor atual. Tá vendo que ele está falando que liberta o quê? A palavra e que atribui a quê? A palavra. Tudo bem? Então, liberta a palavra e atribui à palavra um valor atual. Aí ele disse o que foi, meu povo? Nem sei mais o que foi dito. Ele disse que o pronome lhe refere-se à palavra. Vamos passar uma barra. Premissa verdadeira ou falsa? Verdadeira. De modo que seriam gramaticalmente corretas as reescrituras. Impõe a ela e atribui a ela. Verdade ou mentira, meu povo? Verdade. Verdade verdadeira. Boa, não é? Legal essa questão. Eu acho que é legal. Eu acho. Agora só me diga. Se o examinador falar que o ela aqui, são pronomes pessoais do caso reto. Verdade ou mentira? Ô, Ícaro, hoje eu fiz uma que é mentira. Ô, Ícaro, é sempre pegar aquele texto. É muito comum ele perguntar quem é o referente do pronome. Então, você sempre vai avaliar aquele texto, tá bom? Então, se o examinador falar aqui que o a ela, que ela é pronome pessoal do caso reto, é mentira. Porque os pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito. Exatamente.
Então, não tem pronome pessoal do caso reto como objeto. Exatamente. Porque os pronomes pessoais do caso reto nasceram para funcionar como sujeito. O ela, naturalmente, seria um pronome pessoal do caso reto? Sim, seria. Mas se está preposicionado, perdeu essa função. Ok? Então, isso aqui é um pronome pessoal do caso oblíquo, que é o que eu falei lá atrás na nossa aula. Obliquar significa desviar. Então, esse ela seria pronome pessoal do caso reto, mas se desviou dessa função, virou complemento de verbo. Então, ele é empregado como oblíquo. Beleza? Então, joia. Podemos caminhar, meu povo? Sim ou não? Eu acho que eu sei qual é essa diplomata que você se refere, que eu lembro também que tem uma questão da palavra pelo meio do caminho. Eu sei que questão é essa, Ícaro. Tem lá em uma outra listinha que eu tenho. Eu sei qual é. Então, vamos lá. O pessoal agora me diga o seguinte. Esse tipo, ó, o que eu estou trabalhando aqui, nível baixo ou nível alto? Deixa eu ver aqui do Ícaro, ó. Na frase, o arrastar na sombra denunciava-lhe prestígio negativo. A substituição do lhe por a ela prejudicaria a correção gramatical do texto. Ô, Ícaro, eu precisaria do contexto para saber se esse lhe estava como objeto indireto, que parece que não é, pelo trechinho que você mandou. Me parece que esse lhe está mais como adjunto adnominal, dando ideia de posse. Denunciava o prestígio negativo dela, de alguém, da sombra. Então, não é denunciava a ela, é denunciava o prestígio dela. Eu colocaria como errado, tudo bem? Opa, como verdadeiro, prejudicaria a correção gramatical, porque esse verbo não é transitivo indireto, seria a ideia de posse. Eu precisaria do contexto maior do texto para poder confirmar, mas eu colocaria como verdadeira, porque prejudica. Tudo bem? Tenho razão, não tenho? Então, pronto, beleza. Eu acho que é um nível legal. Aí, veja o seguinte, vamos nos imaginar lá no começo do circuito número 1, como é que a gente estava? Vocês concordam que onde é que nós conseguiríamos chegar a esse nível de questão lá no começo do circuito número 1? Não daria. Então, veja que o passo a passo vai realmente fazendo com que a gente amadureça aquilo que é falado e chegue a resolver questões como essa, vocês entendendo o que eu estou falando. Porque concorda que não adianta eu falar, colocar algo arrochado, eu digo que vocês não entendem. Não adianta, vocês precisam entender o que está sendo falado. Tudo bem? Então, vamos lá. Item alto, muito bem. Polícia Civil, o resto vira brincadeira. Aí, de novo, por que eu falo? Que o nosso treinamento tem de ser arrochado. Eu começo numa crescente. Você vê que o próprio método é uma crescente. Eu começo pegando na mão, devagarzinho, daqui a pouco o negócio vai arrochando. Por quê? A minha intenção é que vocês tenham essa sensação de que eu estou conseguindo entender o arrochado, então Polícia Civil vai ser fácil. Então, outros concursos que eu for fazer vão ficar redondinhos. A intenção é essa. Beleza? Então, vambora, meu povo. Vambora. 5. Não me lembro se tínhamos feito, tá? Mas se tiver feito, a gente faz de novo. Então, vamos. Sem prejuízo das informações originais do texto e de sua correção gramatical, o trecho tal poderia ser reescrito da seguinte forma: ao abandonar os episódios sentimentais que até esse momento se tenha privilegiado, sempre vão ler primeiro o que ele sugeriu, não é? Eu vou colocar maior aqui para vocês. Vou entender, deixa eu só ampliar aqui mais um pouquinho, para ficar melhor. Vou jogar para cá. Então, ó, ao abandonar os episódios sentimentais que até esse momento se tenha privilegiado, e ao instalar-se no íntimo de suas criaturas, descobriu Machado de Assis
seres em que reações tipicamente brasileiras não eram contrárias ao caráter humano no sentido mais largo e profundo. Ó, aí o Rafael falou, professora, eu vi que ele substituiu cujas pelo em que. Seres em que reações e cujas reações. Já é uma estratégia prática. Prática. Mas quando a gente faz isso aqui, significa que a gente voltou e comparou. Mas se essa comparação já fez com que você resolvesse de maneira tranquila, ok. Tudo bem? Mas eu gostaria de ler o trecho e, além de avaliar o cuja pelo em que, também avaliar se teria erro gramatical. Porque, às vezes, tirar o cuja e colocar o em que não prejudica a gramática, só mudaria o sentido. É claro que, como é uma questão de reescritura, o sentido não poderia ser modificado. Tudo bem? Aí, só para lembrar, eu sei que vocês se lembram de tudo, tudinho, eu não preciso dizer, mas o cuja é um pronome relativo e só pode apresentar uma ideia de posse. Tudo bem? Por isso, o pronome relativo cuja, sua vida toda, todinha, vai ser adjunto adnominal. Se tirar o cuja e colocar qualquer outro pronome, não vai dar certo, a não ser que ele reescreva tudo. Eu tenho um item na vida que o examinador sugeriu e foi possível, mas é a menor probabilidade, tá bom? Então, vamos lá. Só molhar aqui o bico, meu povo. Então, ó, a Virgínia falou que separou o sujeito do verbo. Então, vamos lá. Ao abandonar, gente, concordam que quando coloca ao abandonar, o ao mais o infinitivo, ao abandonar é quando abandona, sim ou não? Ao abandonar, quando abandona. Beleza? Então, se já começou com esse formato, ao abandonar, que é quando alguém abandona alguma coisa, nós já sabemos que existe uma estrutura adverbial e tem verbo. Ou seja, é uma oração subordinada adverbial que está indicando o momento em que ele faz isso. Tudo bem? Então, lá na frente vai ter de ter alguma oração principal. Ao abandonar os episódios sentimentais que até esse momento se tenha privilegiado, e ao instalar-se no íntimo de suas criaturas, descobriu Machado de Assis seres em que reações alguma coisa. Essa primeira ideia adverbial acaba onde? Ó, ao abandonar os episódios, Machado de Assis descobriu alguma coisa, sim ou não? Ou seja, a ideia adverbial acaba bem aqui. Vocês estão me acompanhando? Diga sim ou não. Ao abandonar os episódios sentimentais que até esse momento se tenha privilegiado, e ao instalar-se no íntimo de suas criaturas, se é uma estrutura adverbial que inicia, a vírgula aqui é uma vírgula obrigatória. Isso antes de descobrir, Ícaro, exatamente. Então, essa vírgula é uma vírgula obrigatória. Por quê? Nós vamos ter a subordinada adverbial e depois a principal. Ordem inversa, se está na ordem inversa, a oração adverbial, a vírgula vai ser obrigatória. Tudo bem? Então, já está errada porque faltou essa vírgula. Aí a Virgínia falou, professora, ele colocou vírgula para separar o sujeito do predicado. Veja que ele está falando que descobriu, lembra aquela ideia de sempre olhe para o verbo, veja quem é o sujeito, veja quem é o complemento? Descobriu Machado de Assis seres. Peraí, ele está dizendo que Machado de Assis foi quem descobriu o quê? Seres. Concordam que não foram os seres que descobriram Machado. Machado é que descobriu os seres. Então, se Machado de Assis é o sujeito, essa vírgula aqui está medonha, nunca na vida. Aqui também não. Porque veja que esse verbo é transitivo direto e seres é o objeto direto. Tudo bem? Então, Machado de Assis é o sujeito, seres é o objeto. Ele colocou esse termo entre vírgulas, loucura, não pode de jeito nenhum.
Todo mundo bem até aí? Diga sim, não sei, sei lá. Agora, eu quero saber se vocês enxergam ainda algum erro dentro dessa primeira caixinha. Se vocês enxergam algum erro dentro dessa adverbial. E aí? Vou ampliar para que vocês vejam melhor aí, ó. Quero saber se existe algum outro erro dentro do adverbial. Volto? Volto onde, Ícaro? Não, Ícaro, não pode. Não tem esse negócio de sujeito deslocado entre vírgulas, não. Não existe. Você nunca na vida vai colocar vírgula para separar o sujeito do verbo. Ele pode estar anteposto, posposto, não pode. Intercalado, não pode, de jeito nenhum. Tá? Então, você não vai. A gente pensa num predicativo do sujeito. Deslocado, intercalado, eu vou pontuar. Vocês lembram quantas questões nós resolvemos lá na aula? Quantas questões de concordância com o sujeito posposto? Que pode concordar com o primeiro ou pode concordar com todos? Então, você tem sujeito posposto, ordem inversa, não vai ter vírgula nunca na vida. Ó, aí o Laende, vírgula após o que e depois de momento. Poderia, Laende, mas não seria obrigatório. Então, tá vendo que, porque a ideia principal é falar episódios sentimentais que se tenha privilegiado. Então, quando a gente lê até esse momento, é uma ideia intercalada. Tudo bem? Se é intercalada, é até quando? Poderia estar entre vírgulas? Poderia. A professora já tem 3 palavras, mas é porque a preposição, normalmente o examinador não entende como realmente uma palavra significativa contando, entenderam? Então, aqui poderia, seria melhor entre vírgulas, porque colabora para o sentido, mas não é erro, tá bom? Então, vamos lá. O que mais que vocês sugerem? Sei lá, professora. Vocês estão vendo que aqui tem o que e o que recupera episódios sentimentais? Não é isso? Então, os episódios sentimentais se tenha privilegiado. Enxergam algum problema aí ou não? Vocês vão classificar para mim a palavra ser, por favor. Isso, Virgínia, muito bem. Por quê, Virgínia? O que é esse ser? O que é esse ser? Vai lá, tô dando um minutinho para vocês me falarem, tá? E é isso mesmo, Rafael, nunca na vida, independente da posição do sujeito, não pode ter vírgula para separar o sujeito. Partícula passivadora. Eita, gente, pensa no orgulho desse povo, meu povo. Eita, que coisa linda. Tá vendo que se tenha privilegiado, se vai privilegiar alguém. É verbo transitivo direto. E o ser, mesmo estando antes, ele vai estar vinculado a isso aqui. Então, os episódios sentimentais é que tinham sido privilegiados. Exatamente. Olha, gente, olha que coisa linda, vocês vão se emocionar. Esse ser é partícula passivadora? É. O que pronome relativo é que vai ser o sujeito paciente.
Porque episódios concordam que é apenas o referente do pronome relativo? Sim ou não? Então, episódio ou episódios sentimentais é apenas o referente do pronome relativo. Fator de atração, muitíssimo bem, Laender. Tá vendo só a palavra que é fator de atração, colocação pronominal correta. Não poderia ficar depois do privilegiado, porque não tem como o pronome ficar depois do particípio. Gente, que coisa linda, viu? Uhul, que legal. Beleza? Então, o pronome relativo é o sujeito, o pronome relativo que é o sujeito paciente. Episódios sentimentais é apenas o referente, esse C é partícula passiva-dora, colocação pronominal certíssima, não poderia ficar depois do particípio. Beleza? Joia, joia, joia. Gente, que trem bonito, né? Não, vocês se emocionam? Eu me emociono. Eita, lelê. Aí depois ele colocou assim, ó, seres em que reações tipicamente brasileiras não eram contrárias ao caráter humano. Lá na frente, ele está dizendo o seguinte, ó, que as reações não eram contrárias ao caráter humano nos seres. Acompanharam o que eu acabei de fazer ou não? Professora, eu já me cansei, professora, eu não sei nem quantas questões tem nessa lista, mas eu já estou cansada. Para que você pegou bastante questão difícil, professora? Que coisa chata. Então, aqui, ele está dizendo, a ideia que tem na reescritura é que essas reações não eram contrárias ao caráter, que essas... Não eram reações, não. Em que? Não, nos seres, né? Esse aqui está recuperando seres. Vou de novo, Virgínia, ó, vou apagar, tá bom? Rabisco? Apaguei o rabisco. Pronto, apaguei o rabisco. Para melhorar essa vida aqui. Pronto. Porque, tá vendo? Porque, o que eu estou comentando aqui, ó? Antes, veja que havia o cujas. Onde havia o cujas, ele colocou em quê? Eu tenho certeza de que automaticamente o sentido muda. Tudo bem até aí? Que foi o que o Rafael já de cara viu. Agora, o que eu quero saber é, mesmo mudando o sentido, se seria uma estrutura correta. Deixa eu até colocar para cá um pouquinho separado. Eu quero saber, tudo bem, o em que, quando eu comparo com cujas, muda o sentido? Muda, com certeza. Muda o sentido. Mas eu quero saber se nessa estrutura o em que ficaria correto. Então, ó, o em que começa uma nova oração, e eu quero saber se fica correto e qual sentido teria aí. Beleza? Aí esse em que está recuperando quem? Seres. Aí ele está falando que nos seres as reações não eram contrárias ao caráter humano. Eu vou ler organizando a confusão. Vou ler. Deixa eu pegar aqui. O que ele está dizendo? Ó, pisca não, vou ampliar, não pisca, só olha para cá. Ele está falando que as reações não eram contrárias ao caráter humano nos seres humanos. Tudo bem? Então, essas reações não eram contrárias onde? Nos seres humanos. Ou seja, preste atenção, preste atenção. Isso aqui, colocar o em que, fica certo? Fica gramaticalmente correto. Ele está falando que nos seres humanos isso não era contrário. Mas, apesar de ficar gramaticalmente correto, fica semanticamente diferente, porque lá no trecho original, quando tem o cuja, a gente já sabe que o cuja indica posse. Lá no trecho original, ele está falando que, olha, ele está dizendo que as reações deles é que não contrariavam o caráter. Tudo bem? Então, ele está falando que a reação deles é que não contrariava alguma coisa. Então, era a ideia do deles e não a ideia de neles, como apareceu aqui. Beleza? Então, pronto. O Laender falou que está estudando para ficar igual o Rafael. Vai tomar chá de hipérbato todo dia, tá vendo?
Vai ajudar a resolver o problema, tá vendo, Laender? Eita, ferro. Então, são as reações deles e não neles. Então, já daria para comparar e resolver o problema. Beleza? Eu acho que viu que aquela vírgula separou o sujeito do predicado, já mata a questão na hora. Quem comparou, que nem o Rafael comparou, viu que tirou o cujo e colocou o quê, mesmo que não fique errado, a ideia já muda. Também já daria para matar. Tá bom? Então, questão verdadeira ou falsa, meu povo? Falsa. Beleza? Eita, que legal, hein, gente? Que legal, que legal, que legal. Eita, ferro. E o Rafael hoje tá que tá vendo? Laende, olha aí, ó, Laende, o que que o Rafael fez? Você viu, né? Ele falou que vai tomar chá de pérbato, Rafael, tá vendo? Para não errar esse trem. Vambora. Ó, as mais arrochadas passaram. Não sei não. Vamos ver se tem mais arrochada aí pelo meio do caminho. Gente, eu acho que para a próxima turma vocês vão continuar participando, viu? Para que tenha esse movimento todo de animação. Então, vamos. Hoje a gente falar a próxima turma, Camila hoje gravou um vídeo super bonitinho para mim, viu? Já vou postar amanhã, viu, Camila? E se vocês quiserem, meu povo, cadê o Thales? O Thales falou que vai gravar também. Viu? Sabe tudo, não é, Laender? Se vocês for alguém, o Laender é super, não tem timidez nenhuma com o Laender, vocês estão vendo, né? Se vocês puderem gravar um videozinho de 1 minutinho para mim, 1 minuto e meio no máximo, só falando como foi a experiência de vocês com o método, me ajuda muito. Por quê? Vocês concordam comigo que quem ainda não conhece o meu trabalho, eu preciso provar que o negócio dá certo? Não é? E aí, quem é que vai mostrar para os outros que o negócio dá certo? Vocês, que já foram meus cobaias, tá vendo? Alguém aí tem coragem, meu povo? Camila já gravou, Thales falou que é o próximo da fila, viu? E aí, Thales falou que é o próximo da fila, alguém mais se propõe ou não? Eu estava falando com a Camila, quando eu comecei aqui nesse mundo online, para mim, eu já gravava em vários lugares, gravei muito no Procursos, gravava no MEG, no IMP, mas para mim um grande problema, quando eu comecei aqui com esse mundo online, foi ficar fazendo essa chamada de divulgação. Arrochado, viu, meu povo? Depois acaba que a gente vai se acostumando. Mas eu não gostava, não. Não, de jeito nenhum. Virgínia, tenta, Virgínia, vai lá. Solange, Rafael, no dia 22, depois... Não, Rafael, minha turma vai abrir antes. Você pode gravar depois também. Mas a próxima turma já é semana que vem, eu preciso de antes. Grava aí também, Rafael, vai lá. Então, vamos embora, vamos ver, vamos movimentar esse povo aí, meu povo. Vamos tirar a timidez. Laender, cadê você, Laender, que não tem timidez nenhuma? Deixa eu ver se Laender se manifesta. Então, vamos embora. 6. Aí, se vocês conseguirem gravar e mandar para mim até o fim de semana, ajuda. Porque na terça-feira, no Café com Gramática, eu já quero abrir uma condição especial para quem está acompanhando o café. Aí, se a gente conseguir veicular isso aí no fim de semana, já ajuda muito. Gente, Laender é tímido. Vocês acham que Laender é tímido? Ai, Laender, vê se pode. Eu acho que é só aqui no chat mesmo que ele fica assim, Laender, eu não acredito. Não, viu, Laender? Não acredito. Então, vamos embora. Muito, não, mentira, Laender, eu não acredito. 6. A conjunção, embora... Marcela, morro de vergonha, professora. Eita, Lelê. A conjunção, embora, pode ser substituída... Deixa eu pegar aqui. Então, pode ser substituída por posto que, mantendo-se a correção e o sentido. E aí, pode ou não pode? Ó, Denis, eu topo participar da próxima turma. Vamos embora conversar sobre isso, Denis. O posto que é concessivo. Exatamente. Então, posto que, concessivo. Então, pode ou não pode trocar?
Pode, problema nenhum, tá bom? Então, embora, ainda que, mesmo que, posto que, a humanidade tem mania de utilizar o posto que errado. Utiliza como se fosse o porquê, tá bom? Então, joia. Essa daqui não pode errar de jeito nenhum. Tá? Então, poderia colocar também o não obstante, beleza? O malgrado. Então, joia. E do Instituto Rio Branco, tá vendo como que nem tudo é arrochado? Dá para passar para diplomata, meu povo, vocês estão vendo? 7, outra do Instituto Rio Branco. Ô, gente, a prova do Instituto Rio Branco ano passado não teve por causa dessa pandemia, né? Mas a de 2019 foi Banca IADES. Pensa num nível que caiu absurdamente. Foi triste. Eu fiquei na maior decepção do mundo, porque a gente fica todo ano salivando, esperando esse concurso aqui, porque o melhor concurso que tem, diplomata também é legal, mas diplomata não, taquigrafia, mas também quase não tem concurso para taquigrafia. Então, quando foi ADS, eu fiquei, não, que chatice. E caiu muito, 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 muito nível. Beleza? O Ícaro falou que gravou com quanto? Com bora. Isso, aham. Então, com quanto embora, com quanto embora, com quanto embora, com bora. Boa, viu, Ícaro? Muito bem. Esqueço nunca mais na vida. Joia. 7. Vocês gostaram da revisão que eu estou fazendo? Eu acho que está abordando tudo, não está? Então, ó. 7. A substituição da conjunção embora pela conjunção conquanto prejudicaria o sentido original do texto? Eu acho que ficou legal essa revisãozinha, né? Que está abordando aí pontos bem interessantes. Embora conquanto por embora. Pode ou não pode, meu povo? Não prejudicaria, né, Virgínia? Não prejudicaria. Porque o conquanto é concessivo. Lembram que a gente até repetiu? Conquanto concessivo. Então, conquanto concessivo. Beleza? Então, pode substituir quando ele fala que prejudicaria é errado. Amém? Beleza, então. 8. Beleza. Essa eu vou dar um minutinho, pode ser? Vai lá. O verbo tornar-se tem regência, sem preposição ou sem preposição, certo? Tornar-se de? Não, tornar-se de não pode não, Rafael. Quem se torna algo. Tanto que o que vem depois é um predicativo. Não teria como ter essa preposição, não. Por que você perguntou isso aí? Me diga. Que legal, Janaína. Olha só. Com 9 aninhos. Que gracinha. Que bonitinho. E com 9 anos entende tudo, não é? Entende, gente. Essa menina entende tudo. Eu estou esperando, estou aqui quietinha, esperando vocês me falarem se é verdadeiro ou falso, tá?
Falou que está errado, está errado. Por qual motivo? Me diga. Conseguem me dizer por quê? Ó. Posso fazer então? A humanidade aí diz que está errado, então vou lá. Esses trabalhadores eram de uma força de vontade extraordinária, porquanto estabeleceram uma associação independente que se tornou de filiação. Ah, tá, Rafael, você perguntou por causa disso aqui, né? Tornou-se de... Mas esse de filiação obrigatória não está ligado a tornou-se, não. É agora que eu entendi, viu, Rafael, o porquê que você perguntou, tá bom? Eu vou chegar lá o que você perguntou. Agora foi que eu entendi a sua pergunta. Então, já chego. Então, aguenta aí. Aí ele falou o seguinte: esses trabalhadores eram de uma força de vontade extraordinária. Nós já tínhamos feito essa questão ou não, meu povo? Vocês se lembram que já tínhamos feito? Ó, deixa eu jogar para cá. Esses trabalhadores eram de uma força de vontade extraordinária, porquanto estabeleceram... Ah, o Ícaro falou que já. Então, pronto. Gente, vocês decoram, que legal. Porquanto estabeleceram uma associação independente que se tornou de filiação obrigatória. Então, veja que no lugar do porquanto, nós colocaríamos o quê, meu povo? Lembram que nós super repetimos? O porquanto é o porquê. O porquanto é o porquê, que vai ser causa ou vai ser explicação. Lembram que nós falamos sobre isso em uma aula ao vivo, não é isso? Então, causa ou explicação. Mas quando ele diz que esses trabalhadores eram de uma força de vontade extraordinária, por que estabeleceram uma associação independente? Vocês acham que essa conexão, por meio desse conectivo, está adequada? Falar que eles tinham uma força de vontade extraordinária é causa ou consequência? Ó, falar que tinha uma força de vontade extraordinária é causa ou consequência? É uma. Concordam que é o que está motivando o que aconteceu depois? Então, eu falo, ó, vocês são muito dedicados. Isso é causa. Tudo bem? Então, veja que aqui na frente, o resultado foi ter feito essa associação independente. Então, aqui na frente é que a gente tem uma o quê? Consequência. E o examinador colocou a conjunção causal para iniciar uma estrutura que indica consequência. Então, isso aqui está errado. Ele deveria colocar: esses trabalhadores eram de uma força de vontade extraordinária, por isso estabeleceram uma associação independente. Concordam comigo? É uma outra conjunção. Colocar o porquanto para amarrar isso aí está errado. Beleza? Então, essa questão eu considero interessante, porque normalmente, quando o examinador coloca... Deixa eu jogar para cá rapidinho. Quando o examinador coloca... Às vezes ele coloca uma estrutura, ponto final, outra estrutura. E aí poderia ser por conseguinte, exatamente, Ícaro. E ele junta, às vezes, para juntar isso aqui, ele coloca alguma conjunção. Eu preciso avaliar se, ao colocar essa conjunção, se a vírgula seria obrigatória e se a conjunção está correta para poder amarrar a relação semântica que há entre A e B. Tudo bem?
Então, ele colocou a conjunção errada. Beleza? Se a gente não ficar concentrado ali na conjunção, erra. Então, o item é um item falso. Beleza? Fácil ou muito fácil, meu povo? Eu acho que foi tranquilinha, não foi? Sei lá, professora, sei lá. Então, vamos embora. Ó, outra do Instituto Rio Branco. Vocês viram que eu cheguei com vontade, não foi, meu povo? Então, outra do Instituto Rio Branco. Vamos embora. Caberia uma ideia conclusiva aí também, viu, Rafael? Eu coloquei como causa e consequência para a gente só identificar a primeira como causa, mas o por conseguinte é conclusão, não é consequência, não. Eu só comentei que o por conseguinte cabe aí também, tá? Também cabe aí. Aí, olha só. A substituição da oração relativa. Mas é muito importante destacar isso mesmo, viu, Rafael? Porque a humanidade tem mania de achar que o por conseguinte é uma consequência, e não é, é conclusão, tá? Então, ó, a substituição da oração relativa, que não formula, oração relativa. Ele está querendo dizer o quê quando ele fala de oração relativa? Aí ele escolheu que não formula, por, embora não a formule, manteria o sentido original do texto e sua correção gramatical, desde que fossem mantidas as vírgulas que isolam a referida oração. Vocês conseguem me dizer o que ele quer dizer quando ele fala de oração relativa? Rapaz, o Ícaro também está arrebentando. Olha que coisa linda. É a adjetiva. Porque é a oração subordinada adjetiva que vai ter um pronome relativo, que vai colocar um termo que vai ser relativo ao que foi dito anteriormente. É isso mesmo, Ícaro. Então, vocês acham que se ele tira uma adjetiva, vamos ver se lá tem vírgula na linha 11? Onde é que tá? Que não formula. Ó, tá vendo que ele colocou no plano cultural, satiriza a tirania da herança greco-latina e aspira a algo diferente, que não formula. Tá vendo que não formula é a qual não formula? Então, eu tenho uma oração subordinada adjetiva com vírgula explicativa. Tudo bem? E aí ele pediu para colocar um embora. Que é isso? É isso mesmo. Isso, a relativa é a que tem o pronome relativo. Gente, principalmente que quando a gente entende o conceito, fica muito legal. E vocês não têm ideia do fundo do meu coração, da minha alegria, quando eu vejo vocês acompanharem e chegar a conclusões em estruturas como essa. Que é estrutura de alto nível. A pessoa tem que estar muito bem no conceito para entender exatamente o que ele está falando. Posso falar? Posso desabafar? Quando eu leio, na verdade, eu raramente resolvo esse tipo de questão em turmas presenciais, na época que eu estava o tempo todo ali na presencial. A não ser que seja, por exemplo, um concurso para o Senado, um concurso que eu já sei que é algo mais arrochado, aí eu preciso chegar a esse nível. Mas quando a gente lê, por exemplo, essa questão aqui, normalmente a humanidade não sabe nem para onde vai. Não sei, o que é isso? Oração relativa? Não, o que é isso? Então, assim, a gente ter o conceito faz com que, mesmo ele não utilizando a nomenclatura específica, você saiba aquilo que está sendo falado. Muito legal, viu, meu povo? Eu fico numa alegria medonha, meu povo, de verdade. Lindo, lindo. Então, ele tirou uma adjetiva explicativa e colocou uma concessiva. Nunca na vida manteria o sentido. Errado, errado, errado. Beleza? Errado. Eu amo mesmo, Rafael, do fundo do meu coração. Penso na alegria. Porque vocês concordam que, por exemplo, você vai ao médico. Vamos colocar lá um endócrino. O que adianta você ter o melhor endócrino da face da Terra, você gastar
com a consulta, com medicação, se você não fizer o que deve ser feito. Não adianta. Esse endócrino não vai chegar a nenhum resultado com os pacientes, mas a culpa não é dele, a culpa é o paciente que não está fazendo o que deve. Então, se eu aqui, eu me esforçar, mesmo que eu construa o melhor curso da face da Terra, se os alunos não forem dedicados como vocês estão sendo, olha só, vocês estão aqui o tempo todo. Então, se não for dedicado como vocês estão sendo, não chega resultado, não chega. Então, muito, muito orgulho de vocês, viu, meu povo? Fui. Próximo. Questão 10, outra do Instituto Rio Branco. Tendo o pronome oblíquo, sentido possessivo, olha lá, ó Ícaro. Então, pronome oblíquo, tendo sentido possessivo, em sem consultar-lhe as preferências, tal trecho poderia ser substituído por sem consultar as suas preferências, mantendo-se com isso a correção e o sentido. Então, ó, é hostil, como conjunto, ao ócio dos homens de renda e aos prestígios do estamento político, que maneja o poder do alto e de cima, sem consultar-lhe as preferências. Concordam que é sem consultar as preferências de quem? Vamos só voltar? É hostil como conjunto ao ócio dos homens de renda, então é ao ócio dos homens de renda e ao prestígio do estamento político. Esse estamento político maneja o poder do alto e de cima, sem consultar-lhe as preferências. Eu acho que é sem consultar as preferências dele, do poder do alto, não é isso? E sem pedir a orientação. Então, é realmente as preferências dele, do poder do alto e de cima. Então, é sem consultar as suas preferências. Esse lhe, então, se está dando uma ideia de posse, então ele não pode ser complemento verbal. Tudinho na vida que indica posse, só pode ser o quê, meu povo? Só pode ser adjunto adnominal, exatamente. Então, mantém, tem verdadeiro, né? Ele falou que mantém a correção e mantém o sentido. Verdade. Ufa! Beleza, então. Gente, vocês estão vendo que isso aqui ajuda demais a trabalhar com interpretação? Isso cai muito, Ícaro, eu ia falar isso. Viram tanto que isso cai, Ícaro mostrou uma, que tem outra, e aqui eu lembrei, que não foi nem aqui o Ícaro falou, também era do Instituto Rio Branco. Para gramática, tudinho que indica posse, só pode ser adjunto adnominal. Beleza? Então, joia. 11. Ó, já estão cansados? Graças a Deus, Mirinha. Eu lembro, Mirinha, de você no café, comentando. Lembro demais, você com dúvida em pontos que acaba que eram pontos tranquilinhos, né? E olha só ao nível que a gente chegou. Muito legal. Tá mais perto que longe, viu? Ó, um itemzinho aí da Polícia Federal. Com correção gramatical, período tal, poderia, sem contrariar a ideia original do texto, ser reescrito da seguinte forma. Então, ó. Caso se proceda com rigor a análise desses conceitos, verifica-se que não existem diferenças entre eles. Me fala se está certo ou errado. Gramática, correção gramatical. Estou esperando vocês dizerem, viu? Quero saber primeiro gramática. Tá certo, tá errado ou sei lá.
Errado. Existe. Deveria ser existe, Rafael. Vamos lá. Caso se proceda com rigor à análise desses conceitos, verifica-se que não existem diferenças entre eles. O que não existem? Diferenças entre eles é que não existem. Me diga aí, Rafael, o que foi que você pensou? Lembra que o verbo haver, se eu falo, por exemplo, há diferenças. Quando eu digo que há diferenças, é impessoal, não tem sujeito, é transitivo direto e diferenças é o objeto direto. Mas, como existem diferenças, diferenças é o sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo no plural. Beleza? Aí o Ícaro falou que a vírgula está errada. Por que está errada, Ícaro? Está vendo que a ideia é falar que caso se proceda à análise desses conceitos, não é isso? Então, o com rigor é exatamente a ideia intercalada. Emendo que está lá fora. Lembram que eu falei para vocês várias vezes de avaliarmos o que está entre parênteses? Porque o que está entre parênteses ou tem duas vírgulas ou não tem nenhuma. O com rigor é um adjunto adverbial intercalado pequeno, ou duas vírgulas ou nenhuma. Se retira as vírgulas, fica correto. Tá bom? Eu vou apagar esse rabisco todo aqui só para analisar melhor. Então, existe aí, resolvemos já o problema. A concordância está certa. Vocês estão vendo que ele está dizendo o seguinte, primeira parte. Caso se proceda com rigor, a análise desses conceitos é uma, verifica-se que não existe diferença entre eles, é outra. Essa primeira já foi iniciada por caso, e o caso é uma conjunção condicional, não é isso? É se proceda, beleza? Conjunção condicional e tem verbo. Então, é uma oração subordinada adverbial condicional, a outra é principal, ordem inversa. Essa vírgula aqui é uma vírgula obrigatória. Orações na ordem inversa, vírgula obrigatória. Aqui, o erro que apareceu quanto à pontuação é o que vocês sinalizaram. Concordam que o com rigor, ou eu coloco as duas, ou nenhuma. Do jeito que estava aí, já está errado. Beleza? Então, essa vírgula está certa, mas aqui já está errado, já daria para matar a questão. O verifica-se que não existem diferenças entre eles, eu vou voltar ainda para a primeira parte, tá bom? Me diga o que é esse que? A segunda vírgula é obrigatória, isso mesmo. Agora me diga o que é esse que lá na frente. Conjunção integrante. Porque dá para falar que verifica-se. Me diga. Ô, gente, o Renato, que é o rapaz que me acompanha, ele colocou essa foto minha aí, essa foto com essa blusa alaranjada. Eu tô igualzinha a minha irmã. Toda hora que eu olho para ele, eu acho que é minha irmã. Tá igualzinho, igualzinho. Eu tô olhando para ele toda hora e falo, meu Deus do céu, que coisa é essa? Então, verifica-se que não existem diferenças entre eles. Dá para falar que verifica-se isso. Muito bem. Então, esse aqui é uma conjunção integrante. E que oração é essa, meu povo? Qual é o nome dessa oração? Me diga. Vou esperar o nome.
OSS, não é? Oração subordinada substantiva. Esse povo me matando de orgulho hoje, meu povo. Eita, lelê, eu tô achando que eu vou até tomar um vinho para poder comemorar esse fechamento com chave de ouro. Caraca! Veja, se verifica, verifica algo, verbo transitivo direto. Beleza? Oi, professora, se é verbo transitivo direto, então não é objetiva direta? Por que lá em Virgínia estão falando aí que são subjetivos, que ela é subjetiva? Oh, que coisa mais linda do mundo, meu povo, que coisa linda. Esse ser é o quê? Diga para mim. Partícula passivadora. Verifica se isso é igual a isso, é verificado. Não é isso? Então, se isso é verificado, esse ser é partícula passivadora, não tem objeto, tem sujeito. É uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Essa PA fofinha, não é, Camila? É o sujeito. Ou seja, nós temos aqui o sujeito, se é uma oração subjetiva, é o chamado sujeito oracional. Beleza? Se o sujeito é oracional, então esse verbo deve ficar obrigatoriamente como? No singular. Beleza? Conjunção não tem função, o sujeito é toda a oração, esse ser é partícula, o verbo fica no singular. Mas, para aumentar o meu orgulho, meu povo, para aumentar o meu orgulho, eu gostaria que vocês descobrissem o erro, eu já estou falando que existe erro. Descubram o erro que tem aqui dentro. Vai lá. Eu já estou te avisando que tem um erro aí dentro. Ó, vou ampliar para você analisar com calma. Caraca, crase onde, Virgínia? E por quê? Falta crase? Não, Camila, não são duas condicionais, não. São não. Ai, que legal. Olha que legal, meu povo. Caraca, essa questão é massa. Virgínia disse que faltou crase. Crase? Falta crase onde, meu povo? Olha aí. Vamos analisar. O verbo proceder, a gente tem mania de colocá-lo como transitivo direto, mas ele é verbo transitivo indireto, é proceder ao exame. Tudo bem? Então, se é transitivo indireto, eu falaria que vai proceder ao exame. Beleza? Se é ao exame, então deve ser a análise. Faltou o sinal indicativo de crase. E isso estava sentindo falta desde o começo. Então, Camila, me diz, se a gente tem esse verbo como transitivo indireto, esse caso já é condicional, ok. Então, me diga o que é esse segundo ser, esse ser. Aí você tem razão, Camila, porque a humanidade tem mania de falar, por exemplo, se caso eu passar no concurso, errado. Se caso, errado. Tudo bem? Se caso, no sentido do se e o caso, os dois sendo condicionais. Esse é um ponto errado. Já mataria também. Mas aqui é diferente, tá? Então, vamos lá. Poxa, Ana Paula, um beijo, que Deus abençoe e proteja a sua vida. Depois assista mesmo, porque acho que faltam uns 3 itens, eu não sei quantos faltam, tá? Mas que Deus abençoe e proteja a sua vida, que o próximo concurso seja o momento do sim de Deus, tá bom? Continua focando, qualquer dúvida que tiver é só me avisar, tá bom? Então, Camila, índice de indeterminação, isso mesmo, Camila. Porque está perto de quem? Do verbo transitivo indireto. Está vendo que a análise não pode ser sujeito, já é o objeto indireto. Então, esse ser é índice de indeterminação. E, olha que legal, Laender, caso
já que é uma conjunção condicional, é subordinada, com certeza é fator de atração. Próclise obrigatória. As conjunções que funcionam como fator de atração são só subordinadas, tá? Então, é fator pelo fato de ser conjunção subordinada. Gente, que legal, hein? Que legal, que legal, que legal. Muito legal.